Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, queridos irmãos, eu sou Milena, sou da Agremiação Espírita Allan Kardec. Estou aqui hoje com muito prazer, com muita alegria, com muito carinho para esse estudo. Qual seja, hoje nós vamos tratar da Lei do Progresso, que está no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, mas mais especificamente a gente vai falar do progresso da legislação humana e da influência do Espiritismo no progresso, tá? Antes de adentrarmos esse tema especial, nós vamos fazer nossa prece inicial, cerrando nossos olhos carnais, abrindo nossos corações para a mais alta egrégora de luz, para recebermos de Deus, de Jesus, os eflúvios divinos, para harmonizar nossos corações, iluminar nossas mentes, nossos caminhos, guiar nossos passos nessa senda terrena e nos proteger nessa jornada, hoje sempre se fazendo presente em nossas vidas. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Então, estou aqui para falar desse tema que é da legislação humana, do progresso da legislação humana, que, segundo o Espiritismo, esse progresso evolutivo, ele é contínuo, ele é paulatino, ou seja, ele se dá de uma maneira devagar e vai caminhando conforme a sociedade vai caminhando. Então, se a gente caminha a passos de tartaruguinha, passos de lesma, a legislação ela acompanha esse passo. Por isso é paulatino, embora contínuo, né? E o que impulsiona essa evolução? O que dá aquele empurrão? O que realmente impulsiona essa evolução? É a necessidade de alinharmos a humanidade, ela, conforme o Espiritismo, conforme a própria filosofia, né? Sendo um dos tripés do Espiritismo, Platão, ele no Mito da Caverna, ele tratava do mundo das sombras, que é o que a gente vive aqui, né? Um mundo imperfeito, e o mundo das ideias, que é um mundo perfeito, que a gente pode dizer, que a gente pode entender como o mundo espiritual. Então, o mundo das ideias, o mundo espiritual, e o mundo das sombras, que é o que a gente vive aqui, é a Terra, né? Que é a nossa escola. Então, e o Espiritismo ele trata de leis divinas, que são leis perfeitas e imutáveis, e das leis humanas, que são leis imperfeitas e mutáveis. Por que mutáveis? Porque elas mudam. E por que as leis elas mudam? Né? Existe uma máxima dentro do direito penal que fala do seguinte: não existe crime sem lei anterior que o defina. Então, se não existe lei anterior definindo aquele ato como crime, ele não vai ser crime. Aí a humanidade, entendendo que aquele ato não é bom, não condiz com a realidade ali, como sendo uma coisa certa e boa para o coletivo, aí sim ela vai definir aquele ato como crime. Onde eu quero chegar com isso? Né? Para existir uma lei, precisa antes haver um fato que o defina, que aquilo ali precisa de lei. Então,
As leis, elas foram evoluindo ao longo do tempo, né? Nós tínhamos a lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente. Nós tivemos a lei mosaica e outras, né, ao longo da história da humanidade, até chegar às nossas leis atuais, que são leis mais humanas, né? Que enxergam o ser humano como humano. Então, as leis, elas evoluíram de um estado de barbárie antes, né? Uma lei imposta pelos mais fortes. Então, se a lei era feita e imposta pelos mais fortes, não era para reger conduta do mero ser humano normal, mortal, né? Era para beneficiar quem? Quem as fazia. Né? Então, se as leis, elas beneficiavam quem as fazia, elas não eram justas. Então, a gente viu que escravidão já foi legalmente aceita, guerras, torturas, sacrifícios, crucificação, que é um sacrifício, isso tudo era aceito, isso tudo era legalmente aceito. Coisa que, com a evolução da humanidade, já não podemos mais aceitar como normal e legal, né? Agora é o contrário, é ilegal. Então, impulsionado, né, pelas necessidades de leis mais perfeitas, é que a gente vai galgando, que vai evoluindo, vai progredindo nas leis. À medida que a humanidade avança e compreende a justiça, a fraternidade, a moralidade, as leis, elas também vão avançando à medida que a sociedade evolui. A finalidade das leis, né, que são leis passageiras, porque elas estão sempre mudando, elas se adaptam a uma realidade social, ao momento histórico que a humanidade está vivendo. É o que eu disse, antes era legal, guerra, sacrifício, escravidão, era tudo legalmente aceito. Mas depois passou a não ser. Mas por que depois passou a não ser? Porque a humanidade, ela foi entendendo que isso não cabe mais, porque ela foi evoluindo moralmente, intelectualmente, né? Foi dando lugar à fraternidade, entendendo que o outro é nosso semelhante. E o que o espiritismo, né, ele influencia? O espiritismo, ele nos educa. Não é à toa que a gente fala que o espiritismo é uma religião evangelizadora, né? Porque ela tem esse poder, o espiritismo, ele tem esse poder, né, de levar as pessoas uma consciência maior, de fazer refletir. Não por acaso a filosofia é um dos tripés do espiritismo, né? Porque a filosofia é isso, ela ensina a gente a pensar, a refletir sobre tudo que acontece na nossa vida. Então, a partir disso, a partir dessas reflexões, a partir desse avanço da moralidade, né, na humanidade, no coletivo, é que a gente vai também avançando na nossa legislação, tornando essa legislação mais justa, mais próxima das leis divinas. Elas se adaptam à realidade, como eu já falei, né? Hoje já não cabem mais coisas que a gente aceitava antes, mesmo quando o mundo ainda já estava na provas e expiações, no período de provas e expiações, como a gente está até hoje. A Idade Média, eu fui pesquisar, gente, não é possível, na Idade Média a gente já estava no período, no mundo de provas e expiações, a gente já tinha passado do mundo primitivo, e olha quantas coisas a gente aceitava, né, que hoje já são inadmissíveis. Porém, são inadmissíveis para a maioria, mas sabemos que ainda existem aqueles irmãozinhos, né,
que continuam com o mesmo pensamento da Idade Média. Infelizmente, né? Tá todo mundo aí. E o que alavanca esse progresso, né? A gente sabe, olha, eu acabei de dizer que a gente convive com irmãozinhos aí que ainda tem uma mentalidade de Idade Média. O que está alavancando o progresso, tanto da humanidade quanto da legislação, que uma coisa tá interligada à outra, né? Os espíritos que aqui encarnam e que estão nesse compromisso de alavancar a humanidade. Nós nascemos para isso, aliás, né? Nós nascemos para isso. Alguns tomam consciência e agem, outros tomam consciência e é que nem aquela parábola dos talentos, né? E escondem. Outros já não se importam e não têm essa consciência, né, mais expandida. Então, as nossas leis vão aí, ó, paulatinamente avançando conforme a gente vai avançando. E ela vai se tornando mais estável e mais próxima das leis divinas, porque esse é o objetivo, né? Se tornar perfeita. Milena, mas puxa vida, se a gente nasce com esse código, né, de leis divinas, a gente já nasce com esse código gravado em nós, por que a gente precisa de lei terrena? Porque nós não estamos evoluídos o suficiente para viver de acordo com os próprios ditames, né? Porque senão a gente viveria numa sociedade anarquista. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para isso? Enfim. E aqui, a lei humana ela torna-se estável à medida que se aproxima da verdadeira justiça de Deus, quando a sociedade ela se tornar mais ética. As leis se tornarão mais humanas e aí se tornarão também desnecessárias. Por enquanto, a gente ainda precisa dessas leis para reger nossas condutas, para dizer o que a gente pode, o que não pode, reprimir certos atos negativos, né? A gente ainda precisa dessa repressão. Dizer o que pode e o que não pode. Porque mesmo com essas leis regrando, né? Um ordenamento. A gente precisa desse ordenamento. Se existindo isso, já acontecem barbaridades, imagina se elas não existissem. Se a gente fosse só confiar, não. Cada um com, né, com o código que nasceu, de leis divinas, e manda ver. Não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Então, como ocorre a reforma? Aqui já foi dito como ocorre essa reforma, né? A reforma das leis ocorre pela força das coisas, que é uma evolução natural, e pela influência das pessoas de bem, que, mesmo em minoria, impulsionam o progresso moral da sociedade, e também pela espiritualidade. É aí que a espiritualidade entra. Não só o espiritismo é educador e edificador, né? Ele vem para impulsionar o progresso, ele vem para educar o ser humano, para trazer para si a responsabilidade sobre os próprios atos. Aí ajuda e muito, auxilia muito no progresso e não só da humanidade como das leis, né? Já que uma coisa está ligada à outra. Também tudo que existe é um reflexo, né? Se a humanidade evolui, ela reflete essa evolução em tudo na vida, em tudo no mundo e, inclusive, nas leis que regem as relações. Em fases primitivas, como já foi dito, as leis favoreciam os mais fortes. O progresso gradual, né, vem abolindo penas severas,
e iníquas, né? Vem abolindo as barbaridades que aconteciam no próprio cumprimento das leis. Então, foram substituídas por leis mais humanas. A gente tem aí, a gente não vai muito longe, não. A gente não vai muito longe, não. A escravidão acabou tem um pouco mais de 100 anos. No Brasil. No Brasil. Até pouco tempo, era legalmente aceita a tortura. Em 1988 é que a gente começou a ter uma legislação, uma Constituição Federal mais humana. Porque antes o ser humano não era encarado como o ser humano, como um ser de necessidades. Era um mero coadjuvante, objetos, né? Serviam aos poderosos. E hoje a gente entende que não é assim, né? Essas fases primitivas que foram abolidas, né, foi também pela espiritualidade, auxiliando. E qual o papel do espiritismo mesmo? A doutrina espírita, ela ajuda a acelerar esse processo ao falar, ao tratar da responsabilização moral, do quanto a gente precisa evoluir, né, para galgar patamares maiores. Mas uma vez, né, eu questionei, fui procurar, eu fui estudar, por que a gente precisa evoluir? Só para ter leis melhores? A evolução é só para nós? É um ato egoístico? Eu preciso evoluir porque eu preciso me tornar melhor. Eu. A evolução, ela se dá porque o planeta inteiro precisa evoluir. E se é o planeta inteiro que precisa evoluir, como é que ele faz isso? É o planeta que precisa evoluir? Não. Somos nós. E eu não vou evoluir o outro. Eu só posso auxiliar na evolução do outro se eu estiver evoluída a esse ponto. Então, é a partir do eu, é a partir de mim que eu contribuo para a evolução do coletivo. Então, quando a gente fala do espiritismo que ele educa, é porque se cada ser humano se educar, se sensibilizar para se conscientizar acerca da própria evolução moral, intelectual, ética, automaticamente vamos viver num mundo mais justo. Porque o espiritismo, ele nos abre essa consciência de que eu sou um ser imortal, eu sou o espírito, eu vou voltar aqui porque eu tenho um papel, eu tenho uma função a cumprir, tanto quanto o outro. Eu me enxergo como espírito, tanto quanto eu enxergo o outro. Então, é a partir dessa ideia, é a partir dessa consciência, dessa reflexão, é que eu evoluo e auxilio na evolução da sociedade em que eu estou inserida. Então, e com isso vai diminuindo a necessidade de uma coerção externa. Se eu já tenho o meu ordenamento, né? Se eu já cumpro as leis divinas, eu não preciso de uma lei externa que me force. Porque é natural, eu já estou cumprindo a lei divina, que é a lei perfeita, que é para onde tem que caminhar a lei terrena. As instituições jurídicas, elas são um reflexo do atraso ou do avanço moral de determinada sociedade.
E isso eu já meio que cansei de falar aqui nesse pouco tempo, né? Basta a gente recordar que a gente vivia, né, no mundo de barbárie, aquele mundo, né, onde as pessoas não eram tão humanizadas, e passamos a caminhar para a humanidade, né, numa direção em que o direito se tornou, o direito aqui como legislação, tá? O direito ele se tornou mais humanizado, consoante com a dignidade e com as necessidades intrínsecas de todo ser humano. Então, a doutrina ela vem trazendo, né, essa elucidação na questão de número 795, quando os espíritos eles respondem ao questionamento de Kardec sobre a causa da instabilidade das leis naturais, né, das leis humanas. Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis elas vão se tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A lei natural aqui é como lei divina, né? Que o espiritismo, os espíritos, né, chamam de natural, porque é algo que já está em nós, já que nós somos centelhas divinas, né? Que vivemos ainda na infância da humanidade, né? Os primeiros códigos escritos consagravam, né, como eu disse, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e paulatinamente, de pouquinho em pouquinho, né, aquilo de passinho em passinho, conforme a evolução moral aqui dos habitantes da Terra, as leis humanas foram se adaptando aos novos tempos, aos novos modelos de ser humano que vieram encarnados, né? E se aproximando cada vez mais das leis divinas. Então, a gente está caminhando para isso, caminhando para alcançar a lei divina. Então, aos poucos, o direito ele vai se livrando daquele ranço autoritário, né, de punição, e vai dando lugar a leis mais humanas, né, mais próprias. Então, ele vai tirando aquele ranço de punição e vai trazendo educação, coisas, leis que protegem e educam o ser humano, que eu costumo falar de ser integral, né? Permitindo que as instituições evoluam, que o direito, né, que antes legitimava a escravidão, hoje já possa descartar qualquer opressão, né? Antes haviam conflitos sangrentos, houve revoluções, guerras, mas que também serviram para que a humanidade tomasse consciência de que aquilo ali não cabia mais, que aquilo ali não é natural. É por isso que os espíritos eles chamam a lei divina de lei natural, né? Porque não é natural que um ser humano oprima outro, que escravize outro, que torture outro, né? Não é natural. O natural é o quê? O que a gente vê na natureza? É a cooperação, né? Não é a imposição, não é uns contra os outros. A gente vive uma teia cósmica. Então são todos a favor de todos, pelo menos deveria ser, né? Todos os habitantes da Terra vivendo em comunhão, isso aqui,
né, essa experiência. A gente não pode deixar de trazer, né, o que acontecia lá atrás e fazer um comparativo sobre as coisas que acontecem hoje, né? Mas a gente se pergunta, puxa vida, Deus, em toda a sua bondade, permitir que guerras acontecessem, que pessoas inocentes morressem, que seres humanos fossem escravizados. A humanidade, ela precisou, infelizmente eu falo isso com pesar, né? Ela precisou passar por isso na pele para que hoje a gente tivesse uma consciência maior. Infelizmente a gente aprende errando, a gente aprende se dando mal, né? Graças a Deus, alguns aprendem com os erros dos outros, mas muitos não. Muitos precisam sentir na pele para poder aprender e não fazer. Então, o ser humano, né, aquela criança que enfia o dedinho na tomada, mesmo a mãe falando, não faz isso que você vai tomar choque, não faz isso, ela vai e continua até tomar o choque e parar de fazer. A gente tá nessa fase espiritual ainda, né? Tentando melhorar, graças a Deus, mas ainda. Então, os direitos representam juridicamente a garantia de todo ser humano, que todo ser humano é igual ao outro, que nós temos deveres uns com os outros, dever de agir num sentido, num espírito de fraternidade. O direito agora representa um conjunto de valores comuns que devemos preservar se a gente quiser viver numa sociedade humana justa e feliz, né? Se a gente quiser galgar patamares maiores, se a gente está mesmo no compromisso, disposto a transicionar para um planeta de regeneração, né? Como a gente já está caminhando, a passos de formiguinha, mas estamos. Então a gente precisa se olhar mais, né? Olhar o outro e saber o que os espíritos eles estão ajudando nessa jornada, né? O espiritismo ele veio para isso, para educar-nos, educar a nossa moral e intelectual também. Como eu disse anteriormente, não por acaso a filosofia é um dos tripés, né? Porque faz a gente pensar, faz a gente refletir e tentar melhorar. Porque o Platão, como já citado aqui, né, o filósofo, ele já dizia que se você sabe o que é certo, é um absurdo fazer o errado. Talvez não com essas palavras, né? Eu tô aqui traduzindo. Mas é isso. Se a gente está vivendo hoje, né, o que a gente vive aí, que se a gente ainda acha que vive numa sociedade injusta e já avançamos pra caramba, muito ainda há que se aprender e se fazer. Antes as leis eram feitas pelos poderosos, pelos que detinham o poder, pelos mais fortes, né? Hoje a gente já pode, como sociedade, né, dar nossa opinião, se manifestar, a gente pode fazer por onde. Então, e como é que a gente faz? Se educando, se aprimorando, com conhecimento. Então, eu deixo aqui essa reflexão, esse estudo de hoje acerca do progresso, não só da humanidade, mas das leis também que vêm junto, que caminham, né? Porque, como foi dito, como foi esclarecido pelos espíritos também, as leis, elas caminham junto com a evolução da humanidade. As leis evoluem conforme a humanidade evolui, porque a legislação ela existe para aquela sociedade, para aquela humanidade naquele tempo, naquele espaço.
Então, conforme a gente vai avançando, as leis também avançarão. E deixo aqui essa reflexão. Vamos para a nossa prece final, né? Pedindo ao querido e amado Deus que esteja sempre conosco, que eu agradeço imensamente a presença da espiritualidade na minha vida, sempre constante. Agradeço por mais uma oportunidade de falar sobre essa linda doutrina. Gratidão imensa. Deixo aqui o meu mais profundo obrigada.